Olá pessoal, professor Iraís por aqui, juntamente com a Daniele, somos do canal Gerador de Riqueza e hoje eu trago para vocês mais um capítulo em audiobook do livro Pense e Enriqueça de Napoleão Hill. Se você ainda não assistiu, não ouviu os outros vídeos desse livro, eu vou deixar aqui acima nos cards para você. É muito importante que você também acompanhe desde o primeiro capítulo até esse que a gente está citando no presente momento, E antes de nós iniciar os nossos estudos, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, não sai sem se inscrever, ativar o sininho e principalmente deixar seu like. É muito importante para o nosso trabalho, ok, pessoal? Ficam agora com a leitura do livro de Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Bons estudos, pessoal! Passo número 7 em direção à riqueza. Decisão. Você verá como cristalizar a opinião em decisão e levar tal decisão adiante. Compreenderá como e quando mudar uma decisão para maiores benefícios e lucros. Análise de mais de 25 mil homens e mulheres que experimentaram o fracasso revelou o fato de que a falta de decisão estava próximo do topo da lista das 31 causas principais do fracasso. Procrastinação, o oposto da decisão, é inimigo comum que praticamente todo homem tem de vencer. Você terá a oportunidade de testar sua capacidade de chegar à decisão rápida e definida ao terminar a leitura deste livro e estiver pronto a começar a pôr em ação os principais que ele descreve. Análise de várias centenas de pessoas que acumularam fortuna bem acima do marco de $1 milhão revelou o fato de que todos eles tinham o hábito de chegar às decisões rapidamente, de mudar essas decisões devagar, se e quando eram mudadas. As pessoas que não conseguem acumular dinheiro, sem exceção, têm o hábito de chegar às decisões vagarosamente, mudando-as com rapidez e frequência. Uma das mais notáveis qualidades de Henry Ford era o hábito de chegar às decisões rápidas e definitivamente, mudando-as devagar. Essa qualidade era tão pronunciada em Ford que lhe deu a fama de ser obstinado. Foi essa qualidade que o induziu a continuar a produção do seu famoso modelo, o carro mais feio do mundo, quando todos os conselheiros e muitos compradores lhe recomendavam que o mudasse. Talvez Ford tivesse demorado demais em mudá-lo, mas o outro lado da história é que a firmeza e a decisão trouxeram-lhe vasta fortuna, antes que a mudança de modelo se tornasse necessária. Poucas dúvidas restam de que o hábito de decisão definido de Ford assumia as proporções de obstinação, mas essa qualidade é preferível à vagarosidade em chegar às decisões e rapidez em mudá-las. Opinião, artigo barato. A maioria das pessoas que não consegue acumular dinheiro suficiente para a sua necessidade são geralmente influenciadas com facilidade pelas opiniões dos outros. Permite aos jornais e aos vizinhos mexeriqueiros que pense por eles. Opiniões são os artigos mais baratos na terra. Todos têm um conjunto de opiniões pronto a soltar em quem quer que as aceite. Se você deixar influenciar por opiniões ao chegar às decisões, não terá êxito em nenhuma empresa, muito menos na de transformar o desejo em dinheiro. Se você for influenciado pela opinião dos outros, não terá desejo próprio. Não traia suas intenções ao começar e pôr em prática os princípios aqui descritos, chegando a decisões próprias e seguindo-as. Não as confie a ninguém, exceto aos membros do seu grupo da mente superior,
e esteja seguro na seleção desse grupo de que escolheu apenas os que estão em completa simpatia e harmonia com seu propósito. Amigos íntimos e parentes, embora sem o querer, prejudicam muitas vezes por suas opiniões e às vezes através do ridículo, com a intenção de se mostrarem humorísticos. Milhares de homens e mulheres trazem consigo a vida inteira complexos de inferioridade porque alguma pessoa bem intencionada, mas ignorante, destruiu-lhes as confianças através de opiniões ou do ridículo. Você possui cérebro e mente própria. Use-os e chegue à sua própria decisão. Se precisar de fatos ou de dados de outras pessoas para possibilitar-lhe tais decisões, como provavelmente lhe acontece, muitas vezes adquira os fatos ou garanta as informações de que precisa, sem alarde e sem revelar seus propósitos. É uma das características das pessoas que têm apenas conhecimentos superficiais ou aparência de conhecimento, tentar dar a impressão de que tem conhecimento vasto. Tais pessoas geralmente falam demais e ouvem pouco. Conserve os olhos e ouvidos bem abertos e a boca fechada se quiser adquirir o hábito de decisão imediata. Os que falam demais fazem pouco. Mais do que isso, se você falar mais do que escuta, não se priva de muitas oportunidades de acumular conhecimentos úteis, como ainda revela seus planos e propósitos à pessoa que terá um imenso prazer em derrotá-lo porque o invejam. Lembre-se também, cada vez que abrir a boca na presença de alguém que tem vastos conhecimentos, você exibe seu estoque de conhecimento ou a falta deles. A sabedoria verdadeira se percebe geralmente pela modéstia e pelo silêncio. Não se esqueça de fato de que todas as pessoas com as quais você convive estão como você, procurando a oportunidade de acumular dinheiro. Se você falar livremente demais sobre seus planos, pode ficar surpreso ao descobrir que alguém já passou à sua frente, usando os planos que você revelou tão tolamente. Que uma de suas primeiras decisões seja a de conservar a boca fechada e os olhos e ouvidos bem abertos. Como lembrete para seguir esse conselho, será útil copiar o seguinte epigrama, em letras grandes, colocando onde possa lê-lo diariamente. Diga ao mundo o que pretende fazer, mas mostre-o primeiro. É o equivalente ao dito: ações e não palavras são o que mais conta. História feita de decisões. O valor das decisões depende da coragem exigida para tomá-la. As grandes decisões, que foram os fundamentos da civilização, foram alcançadas à custa de grandes riscos que muitas vezes significavam possibilidade de morrer. A decisão de Lincoln de lançar sua famosa proclamação da emancipação, que deu liberdade ao povo de cor dos Estados Unidos, foi tomada com plena compreensão de que o ato próprio contra ele milhares de amigos e seguidores. A decisão de Sócrates de tomar o copo de veneno, preferindo-o a transigir em sua crença pessoal, foi decisão corajosa. Fez o tempo avançar 1000 anos e deu aos que ainda não eram nascidos direito à liberdade de pensamento e de palavra. A decisão do general Robert Lee, quando rompeu com a União e abraçou a causa do Sul, foi decisão corajosa, pois sabia que ele poderia custar a própria vida e que certamente custaria muitas vidas humanas. Um incidente em Boston. A maior de todas as decisões do que concerne a qualquer cidadão americano foi a tomada em Filadélfia no dia 4 de julho de 1776, quando 56 homens assinaram um documento que sabiam traria liberdade aos americanos, ou então mandaria os 56 à forca. Você já ouviu falar desse famoso documento, mas pode não ter extraído dele a grande lição de realização pessoal que tão abertamente ensina. Todos nós nos lembramos da data dessa momentosa decisão, mas poucos compreendem a coragem que exigiu. Lembramos-nos de nossa história como nos foi ensinada, das datas e nomes dos homens que lutaram, de Valley Forge e de Yorktown. Lembrando-nos de George Washington e Lord Cornwallis,
mas pouco sabemos das forças reais por trás desses nomes, datas e lugares. Sabemos menos ainda do poder intangível que nos assegurou a liberdade, muito antes dos exércitos de Washington alcançarem Yorktown. Chega a ser quase uma tragédia que os historiadores não se referiam em absoluto ao poder irresistível que deu origem à liberdade à nação, destinada a exigir novos padrões de independência para todos os povos da terra. Digo que é tragédia porque se trata do mesmo poder que deve ser usado por todo indivíduo que supera a dificuldade da vida e força a pagar o tributo exigido. Passemos em revista rapidamente os acontecimentos que deram origem a esse poder. A história começa com um incidente em Boston, a 5 de março de 1770. Soldados britânicos patrulhavam as ruas ameaçando abertamente os cidadãos com sua presença. Os colonos ressentiam-se com os homens armados marchando em meio deles. Começaram a mostrar abertamente seu ressentimento, atirando pedras e epítetos aos soldados que marchavam, até que o comandante deu ordem de calar baionetes, avançar. A batalha começara, terminou com a morte e ferimento de muitos. O incidente causou tal ressentimento que a Assembleia Provincial, formada de eminentes colonos, marcou uma sessão com o propósito de tomar ação decisiva. Dois dos membros da Assembleia eram John Hancock e Samuel Adams. Falaram com coragem e declararam que era preciso dar um passo que expulsasse todos os soldados britânicos de Boston. Lembre-se disso, uma decisão nas mentes de dois homens pode ser chamado com propriedade de começo da liberdade que agora nós nos Estados Unidos gozamos. Lembre-se também que a decisão dos dois homens exigiu fé e coragem porque era perigosa. Antes que a Assembleia fosse suspensa, Samuel Adams foi incumbido de visitar o governador da província e exigir a retirada das tropas inglesas. A exigência foi satisfeita às tropas removidas de Boston, mas o incidente não terminou aí. Causaram uma situação destinada a mudar todo o mundo da civilização. Mentes começam a trabalhar em conjunto. Richard Henry Lee tornou-se fator importante nessa história porque ele e Samuel se correspondiam com frequência, compartilhando livremente seus temores e esperanças, referindo-se ao bem-estar do povo e de suas províncias. Dessa correspondência, Adams concebeu a ideia de que uma troca de cartas entre as 13 colônias poderia auxiliar a concretização da coordenação dos esforços tão necessários à solução dos seus problemas. 2 anos após o conflito com os soldados em Boston, março de 1972, Adams apresentou a ideia à Assembleia em forma de moção, sugerindo-se que estabelecesse uma comissão de correspondência entre as colônias com o propósito de cooperação amistosa para a melhoria das colônias da América Britânica. Era o início da organização do vasto poder destinado a dar liberdade a você e a mim. O grupo da mente superior foi organizado. A comissão de correspondência foi organizada. Os cidadãos da colônia conduziam uma luta desorganizada contra os soldados britânicos através de incidentes semelhantes ao distúrbio de Boston, mas nada de bom foi realizado. As mágoas individuais não se consolidam sob a chefia de um grupo de mente superior. Nenhum grupo de indivíduos puseram corações, mentes, almas e corpo em uníssono numa decisão final de pôr fim a dificuldade com os ingleses de uma vez por todas, até que Adams e Hancock se reuniram. Enquanto isso, os ingleses não descansavam. Estavam também planejando e formando um grupo de mente superior, por sua conta, com a vantagem de contar a retaguarda com dinheiro e soldadez organizado. Decisão instantânea muda a história. A coroa britânica designou Gage para substituir Hutchinson como governador de Massachusetts. Um dos primeiros atos do novo governador foi mandar um mensageiro visitar Samuel Adams com o propósito de tentar paralisar sua oposição pelo medo. Para melhor entendermos o espírito de que se passou, reproduziremos a conversação entre o coronel Fenton,
o mensageiro mandado por Gage e Adam. Coronel Fenton foi autorizado pelo governador Gage para assegurar-lhe, senhor Adam, que o governador tem o poder de conferir-lhe os benefícios que lhe foram satisfatórios. Tentativa de conquistar Adam com promessa de suborno, com a condição de que acesse a oposição às medidas governamentais. O governador lhe aconselha que não incorra no desagrado de Sua Majestade. Sua conduta o torna sujeito às penalidades do ato de Henrique VI, pelo qual as pessoas podem ser enviadas à Inglaterra para julgamento por traição ou cumplicidade em traição, a critério do governador da província. Mas, se mudar o curso de sua política, não só receberá grandes vantagens pessoais, como também fará as pazes com o rei. Samuel Adam podia escolher entre duas decisões: ou cessaria a oposição recebendo suborno pessoal, ou continuaria correndo o risco de ser enforcado. Chegara o tempo claramente em que Adam era forçado a chegar a uma decisão instantânea, decisão que poderia custar-lhe a vida. Insistiu em receber a palavra do coronel Fenton, de que transmitira ao governador a resposta, exatamente como lhe for dada. A resposta de Adam pode então dizer ao governador Gage que acredito há muito ter feito as pazes com o rei dos reis. Nenhuma consideração de ordem pessoal poderá induzir-me a abandonar a causa justa do meu país. E diga ao governador Gage que o conselho de Samuel Adam é que não mais insulte o sentimento de um povo exasperado. Quando Gage recebeu a resposta de Adam, ficou furioso e lançou a seguinte proclamação: faço constar aqui em nome de Sua Majestade o oferecimento e a promessa de seu mais gracioso perdão a todas as pessoas que depuseram as armas e voltaram às tarefas de súplicas pacíficas, excetuando a pena de perdão a Samuel Adam e a John Hancock, cujas ofensas são de natureza por demais criminosas para admitir considerações outras que não há de punição condigna. Como se diria em gíria moderna, Adam e Hancock estavam fritos. A ameaça do governador irado forçou os dois homens a outra decisão igualmente perigosa. Convocaram apressadamente uma reunião secreta de seus mais leais seguidores. Durante a reunião, Adam trancou a porta, pôs a chave no bolso, informando a todos os presentes que lhe tornava imperativa a organização de um congresso de colônia, que ninguém sairia da reunião enquanto não se chegasse à decisão quanto ao congresso. Seguiu-se grande excitação. Alguns ponderavam as consequências possíveis de tal radicalismo. Outros expressavam graves dúvidas quanto à sabedoria de uma decisão tão definida, desafiando a coroa. Fechados naquela sala, havia dois homens imunes ao medo, cegos à possibilidade de fracasso: Hancock e Adam. Por influência de tais mentes, os outros foram induzidos a concordar que, através da comissão da correspondência, far-se-ia um preparativo para uma reunião do primeiro Congresso Continental a ser realizado em Filadélfia no dia 5 de setembro de 1774. Lembre-se desta data. É mais importante que a de 4 de julho de 76. Se não tivesse havido a decisão de realizar o Congresso Continental, não teria havido a assinatura da Declaração da Independência. Antes da primeira reunião do novo Congresso, outro líder numa grande parte diferente do país estava profundamente envolvido na edição de uma visão sumária dos direitos da América Britânica. Era Thomas Jefferson, da província de Virgínia, cujas relações com lordes representantes da coroa na Virgínia estavam tão tensas quanto as de Hancock e Adam com o governador deles. Pouco depois da publicação de seu famoso sumário dos direitos, Jefferson foi informado de que estaria sujeito à acusação de alta traição contra o governo de Sua Majestade. Inspirado pela ameaça, um dos colegas de Jefferson, Patrick Henry, emitiu sua opinião corajosamente, concluindo os comentários com a sentença que se tornara clássico para sempre.
Se isso for traição, aproveite-se ao máximo. Eram homens assim que, sem poder, sem autoridade, sem força militar, sem dinheiro, se reuniram em considerações solenes ao destino das colônias, começando com a inauguração do primeiro Congresso Continental e continuando intercaladamente por 2 anos, até que, a 7 de junho de 1776, Richard Henry se ergueu e dirigiu-se à mesa, e a Assembleia, assombrada, propôs a seguinte noção: Senhores, proponho essa moção. Os Estados Unidos são e por direito deveriam ser estados livres e independentes, que sejam desligados de todo sujeito à coroa britânica, que toda conexão política entre eles e Grã-Bretanha está e deveria ser totalmente dissolvida nesse momento. Thomas Jefferson lê em voz alta. A surpreendente moção de Lee foi fervorosamente discutida, e a tal ponto que esse acabou por perder a paciência. Afinal, após vários dias de discussão, novamente pediu a palavra e declarou em voz firme e clara: Senhor Presidente, já discutimos esse assunto durante vários dias. É o único rumo que podemos seguir. Por que então demorar tanto? Por que deliberar ainda? Que esse dia feliz faça nascer uma República Americana, que ela se erga não para devastar e conquistar, mas para restabelecer o reino da paz e da lei. Antes de sua moção ser finalmente votada, Lee foi chamado de volta à Virgínia por motivo de doença séria na família. Mas antes de partir, colocou a causa nas mãos do amigo Thomas Jefferson, que prometeu lutar até alcançar a oposição favorável. Logo depois, o presidente do Congresso, Hancock, nomeou Jefferson presidente de uma comissão para redigir a Declaração da Independência. A comissão trabalhou longo e arduamente num documento que significaria, quando aceito pelo Congresso, que todo homem que o assinasse estaria assinando sua própria sentença de morte, caso as colônias perdessem a luta com a Grã-Bretanha, o que parecia certo de acontecer. O documento foi redigido a 28 de junho. O esboço original foi lido perante o Congresso. Durante vários dias foi discutido, alterado e melhorado. A 4 de julho de 1776, Jefferson, diante da Assembleia, leu sem medo a mais momentosa decisão jamais colocada no papel. Quando no discurso dos acontecimentos humanos tornasse necessário a um povo dissolver os laços políticos que uniam a outro e assumir entre os poderes da terra a posição independente e igual a que pelas leis naturais e pelo Deus da natureza tem direito e respeito decente às opiniões da humanidade, exige que sejam declaradas as causas que o impelem à separação. Quando Jefferson terminou o documento, foi votado, aceito e assinado por 56 homens, cada um arriscando a própria vida na decisão de escrever seu nome. Por essa decisão veio à existência uma nação destinada a trazer à humanidade para sempre o privilégio de tomar decisões. Analise os acontecimentos que levaram à Declaração da Independência e convença-se de que essa nação, que agora mantém posição de respeito e poder destacado entre todas as nações do mundo, nasceu de uma decisão criada por um grupo de mente superior, que consistia de 56 homens. Note bem o fato de que foi a decisão deles que assegurou o sucesso dos exércitos de Washington, porque o espírito dessa decisão estava no coração de cada soldado que com ele combateu e serviu de poder espiritual que não reconhece o fracasso. Note também, com grande benefício pessoal, que o poder que deu à nação sua liberdade é o mesmo poder que deve ser usado por todo indivíduo que se torna autodeterminado. Esse poder é constituído dos princípios descritos nesse livro. Não será difícil detectar na história da Declaração da Independência pelo menos 6 princípios: desejo, decisão, fé, persistência, o grupo da mente superior e planejamento organizado. O poder da mente resoluta. Nessa filosofia será encontrada a sugestão de que o pensamento apoiado pelo desejo forte
tem tendência a transformar-se em seu equivalente físico. Pode-se encontrar essa história na organização da Unistage Corporation, uma descrição perfeita do método pelo qual o pensamento passa por essa assombrosa transformação. Na busca ao segredo do método, não procure um milagre, pois não encontrará. Só encontrará as eternas leis da natureza. Essas estão ao alcance de qualquer pessoa que tem fé e coragem para usá-lo. Podem servir para trazer liberdade à nação ou para acumular riqueza. Os que chegam rápido definitivamente a decisões sabem o que querem e geralmente o obtêm. Líderes em qualquer época da vida decidem com rapidez e firmeza. Eis a principal razão de serem líderes. O mundo tem por hábito dar lugar ao homem cujas palavras e ações demonstram que sabe para onde vai. A indecisão é um hábito que geralmente começa na juventude. Torna-se permanente à medida que a juventude avança pela escola primária e secundária e até mesmo superior, sem definição de propósito. O hábito da indecisão acompanha o estudante na profissão que escolhe, se na verdade chega a escolher a profissão. Geralmente, o jovem recém-saído da escola aceita qualquer emprego que possa ser encontrado. Agarra o primeiro que aparece porque já caiu no hábito da indecisão. 98 entre 100 pessoas que hoje trabalham ganhando salário estão nos cargos atuais porque lhe faltou decisão firme para planejar a posição definida e os conhecimentos de como escolher o empregador. Firmeza de decisão sempre requer coragem. Às vezes, grande coragem. Os 56 homens que assinaram a Declaração de Independência arriscaram as vidas na decisão de assinar aquele documento. A pessoa que toma uma decisão firme para procurar um determinado emprego e fazer com que a vida lhe pague o preço que exige, não arrisca a vida em tal decisão. Arrisca sua liberdade econômica, independência financeira, riqueza, negócios vantajosos e cargos profissionais não estão ao alcance da pessoa que deixa ou se recusa a esperar, planejar e exigir essas coisas. A pessoa que deseja riqueza com o mesmo espírito com que Samuel Adams desejou a liberdade para as colônias, acumulará fortuna com certeza. Pontos a fixar. Falta de decisão é a principal causa do fracasso. Todos têm opinião, mas no fim é a sua opinião que move o seu mundo. Vimos como uma decisão tomada em Filadélfia em 1776 atua para sua força e confiança atuais. A mente absoluta harmoniza-se com um tremendo poder especial. A indecisão começa frequentemente na mocidade. Vimos como evitá-lo e ajudar outros a evitá-lo. Analise esses acontecimentos que levaram a grandes decisões e estará dando a si mesmo uma orientação vitalícia para a ação decidida e efetiva em qualquer tempo de sua vida. O grande desejo de liberdade traz liberdade, grande desejo de riqueza traz riqueza. Todo homem poderoso se mantém dentro do seu próprio poder.